Olá, meus amigos. Muito bom dia. Esse vídeo está sendo liberado na manhã de domingo dia 6 de 2 de 2022. Então, muito bom dia. Que Deus abençoe você neste dia e nesse mês que está iniciando, o mês que se inicia para as nossas células. É por isso que estamos aqui para falarmos sobre o tema das células deste mês. Deus tem me dado uma direção muito clara no que diz respeito à edificação e ao nosso investimento na nossa vida espiritual. E de tal forma assim que eu tenho percebido e Deus tem confirmado em meu espírito que nós precisamos fortalecer o nosso compromisso com as Escrituras, o nosso compromisso com a palavra. Às vezes a gente está ensinando na igreja, às vezes exortando, às vezes aconselhando, e quando a gente traz a palavra para esse conselho, porque obviamente nossa vida gira em torno da palavra, nosso ministério, tudo que nós fazemos como casa de Deus, como povo de Deus, gira em torno das Escrituras. Às vezes a gente fala sobre as Escrituras e a gente percebe não só uma pobreza de conhecimento das Escrituras, mas uma falta de temor em relação ao que as Escrituras dizem. Às vezes a gente tem a nítida impressão de que muitas pessoas elas se encantaram com um contexto que envolve aquilo que chamamos de igreja hoje, né? Talvez gostem dos cultos, talvez gostem das músicas, talvez gostem dos encontros, dos relacionamentos das pessoas, mas tem alguma coisa que é maior do que isso. Alguma coisa que faz, que dá sentido a tudo isso. Que não pode ser desprezado. E quando é desprezado, a gente entra em pobreza espiritual, em mediocridade na vida cristã. E o desafio de Deus para nós é vivermos em profundidade, é mergulharmos numa experiência íntima com Ele. Então, esse é um grande, alguma coisa que Deus tem colocado como uma grande preocupação no meu coração, alguma coisa na qual eu entendo que a gente precisa investir como igreja, né? E aí enquanto orava por isso, eu lembrei sobre um termo que está relacionado à teologia reformada, que é a teologia que surgiu da Reforma, né? Que é sola scriptura. Os solas, né, são termos que são falados no latim, e eles são 5 solas que a gente costuma usar, né, da teologia reformada, que na verdade eles sintetizam a teologia reformada naquilo que a teologia reformada, vamos dizer, confronta o catolicismo. Então, nós temos 5 solas, né? Que é o sola scriptura, e a palavra sola significa somente, apenas, né? Somente. Somente a Escritura. Sola Scriptura, somente a Escritura. Mas a gente também tem solus Christus, né? Somente Cristo. A gente tem sola gratia, somente a graça. Sola fé, somente a fé. E tem soli deo gloria, né? Então são esses 5 solas, né? Scriptura, Christus, gratia, fide e soli deo gloria. E a gente não vai entrar nesses temas, pelo menos agora, mas eu acho importante, talvez a gente trabalhe durante esse ano, mas eu queria me apropriar do termo, em princípio, sola scriptura, somente a Escritura.
Na verdade, esse sola escritura tem um sentido de que a Igreja Católica, ela considera sagrados não só os livros que temos na Bíblia, não apenas os livros que temos na Bíblia nossa protestante, né, e que estão incluídos na Bíblia Católica, mas além dos apócrifos ali que temos na Bíblia Católica, eles também consideram a tradição, os escritos dos pais da igreja, os escritos que foram produzidos no segundo século, terceiro século, enfim, esses escritos, eles se consideram como também textos inspirados, dos quais eles extraem teologia, né? E isso, assim, é uma grande complicação, há um grande debate a respeito disso, mas nós entendemos que apenas a Bíblia que nós conhecemos, os textos que nós conhecemos, os 66 livros que formam a Bíblia que nós usamos, somente eles são inspirados. Então daí vem o sola escritura, só a escritura. Basicamente é isso, mas a gente pode trabalhar isso melhor em outro momento. Mas a questão é que eu queria me apropriar desse texto para que a gente pense durante esse mês no efeito das escrituras na nossa vida. Diariamente, como elas trazem impacto a nós. Na verdade, como foi o impacto inicial do encontro com as Escrituras, da revelação que as Escrituras trouxe ao nosso coração a respeito de quem era Deus e com que propósitos Ele tinha conosco. Isso é muito importante. Eu queria que a gente pensasse se as Escrituras têm essa preeminência, porque quando a gente fala somente a Escritura, a gente define uma preeminência para ela. Ela está acima das coisas, né? Não, a gente não pode misturar e banalizar a Escritura colocando em pé de igualdade com outras coisas, não. As Escrituras estão num lugar de destaque. E então, será que a Bíblia está num lugar de destaque na nossa vida? Será que a gente tem um sentimento de gratidão à Bíblia? Porque ela nos revelou Cristo e mudou a nossa vida. E como ela tem influência sobre o nosso viver diário. Ela está tratando e confrontando a gente. Tudo isso a gente precisa considerar e a gente vai fazer isso durante esse mês. O primeiro estudo tem o título assim: o que a Bíblia fez contigo? O que a Bíblia fez com você? Eu acho que hoje no nosso tempo está faltando isso. Está faltando pessoas com consciência de sua salvação. Eu estava recentemente conversando com uma pessoa que eu não via há muito tempo. Essa pessoa estava me falando sobre as experiências que estava vivendo, as muitas coisas que passou, sofreu, enfim. No meio disso tudo, a gente estava conversando sobre questões teológicas e tal, e ela falou assim: olha, mas a base de tudo na minha vida é que eu tenho tanta clareza, é tão verdadeiro para mim o fato de Cristo ter mudado a minha vida. Eu realmente tive um encontro com Ele. Olha, como seria bom que cada crente que existe tivesse essa consciência, essa certeza. Se isso fosse uma verdade dos nossos corações, muitas vezes eu penso que muitas pessoas só se agradaram do nosso contexto. Se agradaram do contexto da célula, das amizades que foram feitas. Parece que não houve um impacto na vida, uma transformação genuína que mudou de dentro para fora, um novo nascimento. E essa é uma questão que a gente precisa pensar. O que é que a Bíblia fez contigo? Paulo fala à igreja de Colossos, lá na carta aos Colossenses, algumas coisas interessantes. No capítulo 1 de Colossenses, a partir do versículo 3, ele diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus.
a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Olha que testemunho que Paulo está dando a respeito dos Colossenses. Paulo não conhecia essa igreja pessoalmente, mas conhecia Epáfras. Epáfras era um cooperador no ministério de Paulo. E provavelmente foi Epáfras que fundou a igreja de Colossos. E aí Epáfras trazia notícias, mas não só Epáfras falava, mas em várias outras comunidades, em vários outros lugares, em várias outras regiões, as pessoas estavam recebendo o testemunho da igreja de Colossos. E aqui ele fala que a fé que os colossenses tinham em Cristo Jesus e o amor que eles tinham por todos os santos estava ficando conhecido de todos. E como é que isso nasceu? Como é que nasceu essa fé? Como é que nasceu esse amor por todos os santos? Nasceu de terem ouvido o evangelho da verdade. A fé e o amor que eles tinham era o fruto da esperança que nasceu no coração deles, a esperança em Cristo Jesus, de que eles estavam conectados a Cristo e tinham uma promessa de um retorno de Cristo para eles, de que eles estavam conectados a Cristo agora de uma vez por todas, e essa esperança gerava uma atitude de fé, um comportamento de unidade em relação a todos os seus irmãos na fé, os irmãos em Cristo. Esse posicionamento surgiu de uma consciência gerada pelo conhecimento da palavra. As Escrituras produziram essa transformação na vida dos colossenses. E esse evangelho, diz Paulo, estava frutificando e crescendo, como também estava ocorrendo entre os colossenses. Da mesma maneira que os colossenses estavam experimentando isso, esse evangelho estava frutificando e crescendo em toda parte. Por quê? Porque a palavra tem esse poder de transformar, de mudar histórias e de fazer com que essas histórias mudadas sejam novas histórias a serem escritas para a glória e louvor do Senhor agora, para a expansão do reino de Deus. Então, Paulo está sendo grato a Deus pelo que ele via de testemunho na vida dos colossenses. Por quê? Porque nesse processo ele estava reconhecendo o agir de Deus, a operação da palavra de Deus, né? O poder de transformação da palavra de Deus na vida dos colossenses. Mas não é só aos colossenses que ele fala também aos Tessalonicenses. No capítulo 1 da primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz assim, ainda coisas bem interessantes. No versículo 2 ele diz: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai que vocês têm demonstrado, olha só, que características maravilhosas que ele reconhece, que ele destaca na vida dos Tessalonicenses. E eu queria assim que você pensasse nisso. Ele destaca nos Tessalonicenses, olha, lembramos continuamente diante de Deus, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. 2 pontos, ele vai falar o que são. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a esperança proveniente, ou melhor, a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Olha só, Paulo está falando que o Evangelho chegou entre os Tessalonicenses, não apenas como uma teoria, não apenas com palavras,
mas eles viram a confirmação das Escrituras, a confirmação da própria palavra na operação de Deus. Eles não receberam um Deus teórico, um Deus que é um personagem de uma história. Eles receberam um Deus que é vivo e que operou ali no meio deles, realizando coisas tão tremendas, tão poderosas. Diante disso, essa recepção da palavra na vida deles foi de tal forma transformadora que eles desenvolveram 3 características importantes. A fé deles em Cristo Jesus não era uma fé teórica, porque eles não receberam um Deus teórico. A fé os fazia trabalhar. Olha só, Paulo reconhecia neles o trabalho que resulta da fé. E não só o trabalho que resulta da fé, mas o esforço que é motivado pelo amor. Um esforço, uma dedicação, uma devoção, uma entrega, uma consagração que era fruto de amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Veja como a palavra transformou essa comunidade. E eles também tinham a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança em Cristo Jesus. A confiança de que eles podiam esperar mais do que poderiam, mais em Deus do que na própria vida. Essa esperança gerava neles uma perseverança, a despeito das tribulações, das perseguições, das dificuldades. Eles estavam perseverando porque tinham uma esperança. E enquanto estavam esperando, a fé deles os fazia trabalhar. E em meio a esse trabalho, o amor era a motivação para o seu esforço. Olha só, que coisa maravilhosa. Olha só o que diz aqui no versículo 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, olha que Paulo fala, Paulo fala que a esperança os fazia perseverar, olha, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Vocês receberam a palavra com alegria, apesar de todo o sofrimento. Olha, esse é o segredo, receber a palavra e ser transformado por ela. Assim, por causa disso, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Vocês se tornaram modelos, porque a palavra entrou na vida de vocês e transformou. Ele vai falar mais sobre a transformação deles, olha. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isto, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Ou seja, todo mundo sabe por toda a parte como é que está a fé de vocês, como ela está sólida, como ela está firme. E também se espalha por aí o testemunho de vocês de como vocês abandonaram os ídolos para servir genuinamente a Deus e esperar por sua vinda, esperar para que Ele volte para nos buscar. Olha, todo esse testemunho de transformação tem como motivo principal, tem como ponto de partida o recebimento, a recepção da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus precisa ser aquilo que inicia a nossa caminhada com o Senhor. Ela é o ponto de partida, porque ela abala as nossas estruturas e ela nos converte, ela nos convence através da ação do Espírito Santo de Deus e nos ensina o que fazer para agradar ao Senhor. Então, a gente percebe às vezes que há uma experiência muito frágil com a palavra do Senhor. E isso precisa ser mudado, isso precisa ser
Não pode mais ser assim. Então, a nossa oração, o nosso desejo é que a palavra de Deus ganhe um lugar de destaque no seu coração. Eu não sei se você tem um forte testemunho para contar. E um forte testemunho não é você ex isso ou ex aquilo. Eu fui criado na igreja, eu não tenho nenhum testemunho de quem veio do submundo, das drogas ou da prostituição. Não. Tenho uma vida que alguém poderia dizer que é normal. Mas isso não diminui o poder da transformação que o Evangelho produziu dentro de mim. Então, a minha oração é que nós sejamos impactados pelas Escrituras. O que é que a Bíblia fez para você? O que é que a Bíblia fez na sua vida? O que é que ela fez contigo? Como a palavra de Deus sacudiu suas estruturas? Como a palavra de Deus mudou o rumo da tua vida? Como ela produziu o arrependimento que te fez se tornar uma outra criatura em Cristo Jesus? Que nós possamos meditar nisso. E talvez, se você não tenha ainda sofrido esse impacto, experimentado esse encontro poderoso com Deus, eu quero te desafiar a ler as Escrituras. Eu quero te desafiar a deixar que elas virem você do avesso, transformem você, que te façam nascer de novo. Amém, meu querido? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe nossas células, que seja um tempo de crescimento para nós como igreja. Amém? Fique com Deus e seja transformado diariamente pelas Escrituras. Deus te abençoe.